Olá! Bem-vindo de volta aqui ao canal. Começamos mais um semestre, animados. Espero que esse semestre a gente continue e consiga fazer os vídeos como eu gostaria que fosse, uma vez por semana. O mês de julho foi super conturbado e acabamos não conseguindo fazer exatamente uma vez por semana, né? Muitas férias da minha filha, férias do videomaker, eu com muito trabalho. Também tenho outros trabalhos, eu tenho 3 profissões, não sou só professora de yoga, então foi bem corrido. Mas estamos aqui e agora vamos começar assunto novo. Na verdade, retomando o assunto que foi falado há muito tempo. Nós terminamos a série de Yamas e Niyamas, né? Quem quiser ver a série que eu adorei fazer, pode clicar aqui, eu vou colocar no vídeo o botãozinho. E agora vamos para a prática. Faz tempo que a gente não faz prática. A gente fez os Yamas e Niyamas e lá no começo, no primeiro vídeo, eu dei a contextualizada do yoga clássico, né? O yoga clássico, ou yoga de Patanjali, Raja Yoga, também conhecido, ele começa com os preceitos éticos, né, do yoga, os Yamas e os Niyamas. E essa base, ela é fundamental para que depois você vá para a prática. Logo depois dos Yamas e Niyamas, você começa a primeira parte da prática, que são os asanas. Os asanas, que são o tema de hoje, são a parte mais conhecida do yoga, com certeza, porque é a parte do yoga mais fotografável, fácil de se representar, né? Você pode até desenhar uma pessoa de olhos fechados meditando, mas o que está acontecendo dentro dela não dá para ver. O que é a meditação? Bom, poderia ser uma pessoa de olhos fechados dormindo, enfim, né? Pensando sobre qualquer coisa. Agora, os asanas, eles, por serem físicos, você consegue fotografar, você consegue ver, eles são bonitos. Então, as pessoas chegam muitas vezes para fazer yoga com a expectativa de fazer os asanas, as famosas posições do yoga, técnicas físicas do yoga. Alguns chamam também de postura. Eu não gosto muito, é uma tradução que vem do inglês, posture. Eu não acho ela muito exata. Eu gosto mais de traduzir asana como posição. Eu quero fazer, em seguida desse vídeo, para o próximo vídeo, um vídeo de prática, mostrando uma sequência de asanas. Mas é importante a gente conversar e pensar sobre algumas características dos asanas que inclusive trazem segurança para o praticante, para que você consiga fazer de uma forma equilibrada, que não machuque o seu corpo e que sempre respeite os seus limites, né? O famoso bom senso. No Swastika Yoga, onde eu tive a minha primeira formação, eles fizeram uma metodologia onde se aplicavam algumas regras para a execução dos asanas. Isso tornava bastante didático, né? Não é obrigatório seguir tudo, mas é legal você ter esse bom senso de saber até onde você pode ir. E às vezes a gente vive num mundo tão competitivo em que você quer fazer mais e mais e mais e, né, esse lema de academia que é no pain, no gain. Então você vai pela dor e você às vezes ultrapassa os limites do seu corpo e se machuca. Nos esportes é assim, né? Yoga não é esporte, a ideia, o objetivo do yoga não é competir com ninguém e ganhar nada, é você se sentir bem consigo mesmo e se autoconhecer. Então, sempre ter isso em vista, né? Apesar da autossuperação que a gente falou lá nos yamas, ter sempre um bom senso. Então, vamos lá. Super importante para vocês terem, antes de ver o próximo vídeo, a sequência dos asanas que eu vou fazer. A primeira coisa que a gente tem que pensar nos asanas é no chamado balanceamento de asanas. Então, existe um porquê da ordem e dos componentes de uma sequência de asanas, né? Como a gente junta cada posição, uma posição com outra. E o primeiro critério, o critério que é o mais importante, é a saúde da sua coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é um centro, né? Quando a gente pensa nas técnicas físicas do yoga, ela é o que
estrutura a nossa prática. Então, o ideal para que você tenha uma prática completa de asanas é você fazer todos os movimentos possíveis com a sua coluna vertebral, pensando em compensar essa coluna. Então, imagine aqui que você tem, né, as suas vértebras, uma em cima da outra. Aqui. Quando você vai para um lado, com essas vértebras, então você flexiona, faz uma flexão lateral, você depois precisa fazer na mesma intensidade a flexão para o outro lado. Isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes não se faz com tanta atenção, é importante falar. Quando você faz uma flexão da sua coluna para trás, chamada retroflexão, então você vai para trás, você abre o tronco, você depois tem que compensar fazendo uma flexão do tronco para frente, chamada anteflexão, na mesma intensidade, né? Equilibrando essa prática. Se você torce a sua coluna para um lado, você tem que torcer para o outro. E, por último, se você traciona bem a sua coluna, é bom que depois também ela relaxe e descanse, tá? Então, vamos lá. Quais são esses componentes? Flexão para os lados, flexão para trás e para frente, torção e tração, tá bom? Eu vou mostrar isso na prática no próximo vídeo. Além disso, existem as famosas invertidas, que aliás são uma excelente compensação também para essas técnicas de tração. Você vira a coluna de ponta cabeça, tá? Existem muitos tipos de invertida. Esse é o critério que o Swastika Yoga adota. Não são todas as linhas que adotam desta forma. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque traz muito bem-estar no final da prática. Uma prática completa. O que é mais importante, o que é fundamental de se seguir? A compensação para um lado para o outro, para frente e para trás, torção para um lado para o outro, ok? Existem algumas linhas que elas consideram menos importante as flexões laterais e as torções, porque elas são técnicas que exploram muito mais os aspectos fisiológicos do nosso corpo. Então, elas vão deixar nossa coluna no lugar, endireitar, trabalhar a musculatura, mas elas vão ter uma atuação menor, não que não tenha atuação, tem atuação sim, mas menos no corpo energético, nos chakras, no fluxo de energia interno do nosso corpo. Pensando que os objetivos do yoga são aumentar esse fluxo de energia e o nível de consciência para que a gente chegue na hiperconsciência, no samadhi, algumas linhas consideram por isso que as flexões laterais e torções não são tão importantes, né? O que seria mais importante para essas linhas seriam as flexões para trás e para frente, que trabalham diretamente com os chakras e com a chamada Kundalini, que é a energia que reside lá na base da nossa coluna. Quem quiser saber mais pode pedir aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre a Kundalini. Eu não concordo com essas linhas que acham que são desprezíveis as flexões laterais e torções ou muito menores. Tá, por um lado, ok, realmente a gente quer trabalhar os chakras, mas a gente tem que ter em vista o momento e o contexto no qual a gente vive. A gente vive num contexto de sedentarismo, onde a maioria das pessoas ficam muito tempo paradas, sentadas numa cadeira de escritório, na frente de um computador, em uma dinâmica corporal que não é nem um pouco equilibrada, que pelo contrário é muito agressiva. Então, é fundamental pensar em como é que está o corpo daquele praticante, no caso de quem dá aula, daquele aluno que começou a praticar. Esse corpo ele já atingiu um nível de equilíbrio, de bem-estar mínimo, né? Base para a gente começar um trabalho. Se ele não atingiu, sim, as torções e lateroflexões são fundamentais. Fundamentais. E é quase irreal hoje em dia. A absoluta maioria das pessoas, principalmente que vivem em grandes centros urbanos,
elas vão ter um nível de tensão, estresse e somatizações acumuladas na sua musculatura enormes, principalmente em volta da coluna, aqui nos ombros, né? E então é isso, né? Talvez em um outro momento da sociedade, em outra sociedade, realmente não precisasse dessas torções e lateroflexões tanto. Ah, faz um pouquinho, torce aqui, tudo bem, gostosinho, mas não precisa tanto. Não, acho que hoje em dia a gente está falando de um outro momento, né? Quando você for fazer a prática, pense nisso também, em como o seu corpo está, qual o seu estado de início, né? É importante, por isso, eu vou fazer um vídeo de prática, eu quero que vocês conheçam os asanas, mas quem se interessar em aprofundar no yoga, não deixe de procurar um professor, de ter aulas diretamente com uma pessoa, só por um canal do YouTube, não importa qual canal, existem muitos youtubers aqui que falam sobre yoga e fazem práticas de yoga, né, nos seus canais, mas esse acompanhamento, né, do professor vendo aquele aluno e entendendo o que aquele aluno precisa é fundamental, tá? Até para você tirar dúvidas, por mais autodidata que você seja. Então então fizemos aí o critério do balanceamento da coluna vertebral e já exploramos uma série de técnicas corporais, uma série de asanas que existem, laterais, pensando sempre na coluna, né? Torção, todos esses que eu falei. As técnicas de tração muitas vezes são confundidas ou andam de mãos dadas com as técnicas de equilíbrio. Eu acho uma parte também muito legal e muito gostosa, importante da prática, fazer asanas de equilíbrio. Eu gosto de começar a minha prática com asanas de equilíbrio. Alguns professores não consideram fundamental. Mais uma vez, veja como você está, do que você precisa. 99% das pessoas vão precisar sim trabalhar esse equilíbrio que abrange para além do físico. É físico, mas a partir do físico vai trabalhar o seu equilíbrio mental, o seu nível de concentração. Equilíbrio e concentração andam de mãos dadas, tá? E também o seu emocional. E por último, tem um outro critério que muitas linhas não utilizam. O Swastika Yoga utiliza. Hoje em dia, cada vez mais, quando eu estudo mais linhas, eu percebo que é flexível. Você tem que saber dosar quando usar. É o critério da influência da gravidade, da força de atração da Terra sobre a sua circulação sanguínea. Esse critério, ele faz com que, ele nos diz que você deve fazer técnicas sempre de pé, depois sentado e por fim deitado. Muitas linhas não seguem isso, tá? Não seguem nessa sequência e eu mesma muitas vezes não sigo. O que você percebe? Quando você faz desta forma, começa a prática em pé, depois você vai para o plano médio e faz técnicas sentadas ou no plano médio e por fim você faz as técnicas no chão, no plano baixo, você tem um conforto maior, um bem-estar. Não vai te fazer mal não fazer dessa forma. Talvez você sinta um pouco de incômodo se você estiver no chão, no plano baixo e direto for para cima. A circulação sanguínea fica um pouco boba, né? Mas isso não vai fazer mal para sua coluna depois, não tem problema nenhum. É só uma questão de ser ainda mais gostosa a prática. Então, é mais do que um critério rígido, é uma dica para como praticar melhor, né? Ajuda. Eu recomendo. Nesse sentido, o pessoal lá do Swastika manda bem, assim. Mas com menos rigidez. Se você fizer uma prática, for até o chão e depois quiser sentar, não tem problema, tá? Putz, pensei num outro asana, numa outra técnica que eu queria fazer. Não tem problema nenhum, tá? Ou mesmo ficar de pé, passa pelo plano médio no meio, para não ter esse baque, né? Mas tranquilo mesmo. Eu quero muito feedback nesse vídeo, com dúvidas, porque asana, bom, todo mundo acha que sabe, mas muita gente não sabe tanto, né? E antes de vocês praticarem é muito importante tirar as dúvidas para fazer uma prática realmente segura. Você está mexendo
com o seu corpo, com a sua coluna, com as suas articulações. Não é brincadeira, tá? Não é para fazer de qualquer jeito, tá? Isso é extremamente importante, tá bom? É isso, gente. No vídeo de prática eu vou falar algumas outras coisas e com o feedback de vocês podemos fazer até mais vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte aqui. Se está curtindo os vídeos, acompanhe o canal, segue o canal, tá bom? E até a próxima, até o próximo vídeo agora de prática de asanas. Namastê!